E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o Wellington Silva aqui. E este é o Crypto Trade, um quadro aqui onde passaremos dicas para você que está iniciando no trading de criptomoedas, dar uma orientação para que vocês possam começar no caminho correto e até responder perguntas aqui dos inscritos que foram deixados aqui nos comentários dos últimos vídeos. No vídeo de hoje aprenderemos de quanto precisamos para poder operar e viver de trade, de quantos dólares, de quantos reais precisamos para poder tirar uma renda mensal no mercado de criptomoedas operando este mercado. E no final desse vídeo também apresentarei algumas dicas muito importantes e interessantes que vão ajudar muito vocês a fazerem isso acontecer, com o tempo vocês conseguirem de fato operar no mercado de uma maneira correta, sem aquelas coisas de eu vou ganhar milhões, eu vou ficar rico rápido, né? Vai ser muito fácil. É melhor tirar logo isso da cabeça, porque não vai. Então passarei algumas dicas que serão essenciais para vocês começarem a fazer a coisa do jeito certo. Então, sem mais delongas, vamos para o mapa mental que eu desenvolvi aqui para vocês, para que a gente possa explicar isso da maneira mais prática e objetiva possível, tá? De quanto precisamos para poder viver de trade, de quanto preciso ter, né, para as operações para poder viver de trade. Isso vai depender de algumas coisas, pessoal, principalmente aí de qual a sua rentabilidade média em porcentagem, né, da sua estratégia. Imagine que você tem uma estratégia ali que todos os meses você consiga fazer em média 3, 5, 7% do seu capital aplicado, tá pessoal? Imagine que você tenha, por exemplo, 10 mil dólares, você consegue fazer 7% em média no mês, ou seja, a cada mês você consegue fazer ali em média 700 dólares. Também é muito importante colocar na conta o seu custo de vida, tá? Não adianta, por exemplo, você dizer, eu faço 10% mensal, eu faço 20% mensal, eu faço 2% mensais, se você não sabe qual é o seu custo de vida, se o seu custo de vida for muito alto e o seu capital aplicado for muito pequeno para que aquela rentabilidade consiga cobrir o seu custo de vida. Então é muito importante que você tenha em mente qual é o seu custo de vida, tá? Para esse exemplo eu vou usar um custo de vida de 1000 dólares, tá? Uma pessoa que tem um custo de vida de 1000 dólares mensais, ou seja, na casa dos 4 mil reais. Mas é claro que se você tem um custo de vida menor, os valores que eu apresentarei serão menores, ou seja, você vai precisar de menos capital para poder investir e tirar uma rentabilidade que possa cobrir o seu custo de vida. Então imagine o cara ali que tem um custo de vida de 1000 dólares mensais, né? E ele tem ali a rentabilidade de 5% ao mês em média. Por que em média, pessoal? Porque não é todo mês que você vai fazer 5%. Vai ter mês que você vai fazer 7, vai ter mês que você vai fazer 4, vai ter mês que você vai fazer 1, vai ter mês que você vai fazer 10, vai ter mês que você vai perder e vai ter mês que você vai fazer muito acima da sua média. Então é sempre uma média. Pegue ali, por exemplo, os últimos 6, 12 meses operados ou de testes que você fez na sua estratégia, soma aquilo tudo e divide pelos 12, pelos 6 para ter uma média de quanto mensalmente você faz. Tá? Porque é isso que é a sua rentabilidade real. Não adianta você dizer, eu faço 10%, eu faço 20%, se tem mês que você perde, tem mês que você ganha. Né? Você não faz aquilo ali constantemente ao longo dos meses. Vai ter mês que você vai ganhar menos e mais, vai ter mês que você vai perder e mês que você vai extrapolar a sua média e vai ganhar muito. Então é importante você saber essa média. Para fazer isso, basta pegar ali os últimos meses operados, pelo menos 6 meses operados, e fazer uma média disso, tá? Então um cara que tem uma rentabilidade média de 5% ao mês, ele precisa de pelo menos 20 mil dólares no mínimo de capital para operações, tá? Ele não precisa deixar isso tudo na corretora, obviamente, mas é preciso que ele tenha esse capital para o risco, porque ele fazendo em média 5% mensais, ele vai estar tirando ali os 1000 dólares que ele precisa para viver, tá pessoal? Isso levando em conta que ele não vai guardar nada do que ele ganhar, ele vai sempre estar gastando tudo que ele ganhar. Se você quiser sempre estar guardando uma parte do ganho e gastando outra parte, é importante que você tenha ali pelo menos mais 20, 30% a mais do que o capital que eu recomendar aqui, porque aí você vai estar ganhando sempre acima do seu custo de vida e sempre podendo guardar uma parte do que você ganha, tá certo? Se você tem uma rentabilidade ali de 3% em média, né, com uma rentabilidade mais baixa, que já é uma rentabilidade altíssima, tá pessoal? Isso não é uma rentabilidade baixa, para vocês acham, isso é muito pouco, né? O pessoal que fala aí que consegue 30, 50%, 100% ao mês, tá? Isso não é sustentável no longo prazo, pessoal. Você pode ter um período que você vai ganhar muito, mas vai ter aquele período que você vai perder, aquele período que você vai devolver para o mercado. Então, falando de rentabilidade média, a rentabilidade média de um cara que consegue consistentemente ganhar 3% ao mês, se você colocar isso nos juros compostos, é muito dinheiro, pessoal. É muita coisa mesmo. Tá? Nada no mercado hoje oferece isso, de uma rentabilidade média nessa quantidade, dessa proporção. Então,
Não achem que é pouco. Simplesmente, se você está ganhando 3% ao mês e não está sendo suficiente para pagar o seu custo de vida, você precisa botar mais capital em jogo, você precisa investir mais para que aqueles 3% representem um valor financeiro maior. Então um cara que ganha 3% em média mensal, ele vai precisar ali de pelo menos 34 mil dólares para poder fazer sempre uma média boa de rentabilidade financeira que possa cobrir esses $1000 que ele tem de custo de vida, tá? Um cara que consegue 7%, que é algo muito acima da média, obviamente, ele vai ganhar ali, ele precisa de pelo menos 15 mil dólares para as operações, para poder estar tirando aquele capital de $1000 mensais que ele precisa para sobreviver. Então, pessoal, você acha que está muito longe da sua realidade? Você acha que você não tem esse capital atualmente para fazer o investimento e tirar aquela renda que você precisa para cobrir o seu custo de vida? Se você não tem esse capital ainda, não desanime, não ache que você não vai conseguir, né? Foque em ter o seu trabalho atual, se você foca no seu trabalho atual, foque em desenvolver sua carreira, para que aos poucos você consiga construir esse patrimônio, né? Invista pouco no mercado agora, tente fazer uma renda extra, foque em primeiro pagar, sei lá, a pizza, pagar uma saída no final de semana, né, com aquele dinheiro de mercado, e não visando viver de mercado diretamente. Vocês sabem que isso tem que ser um processo gradual e lento, né, e não vai ser do dia para a noite que vai acontecer, tá? Então seja paciente, não desista, né, vá operando aos poucos. Quanto mais você desenvolver as suas habilidades nas operações, mais chances você tem de ter melhores rentabilidades, de ter melhor estabilidade no trading, e então tirar uma renda maior mesmo com capital um pouco menor nas operações, né? E o ideal, claro, é que você tenha esse capital grande, você tenha esse capital que seja suficiente, compatível com a sua rentabilidade, compatível com o seu custo de vida, para que você não se arrisque muito na hora das operações, tá? Então foque, se você não tem esse capital ainda, foque em construir esse patrimônio. Se você já tem, né, e seja ciente de já estar pronto, né, lá nos passos que você tem no vídeo como iniciar no mercado de criptomoedas, como iniciar do trading de criptomoedas, eu falei do que é preciso para que você tenha pelo menos o básico, né, inicial, para que você comece a fazer as operações. Se você não tem nem o básico ainda, não coloque um capital como esse, porque você vai perder dinheiro, tá? Então seja paciente, que ao longo do tempo você vai construir esse patrimônio, ao longo do tempo você vai tirar a rentabilidade do mercado, vai tirar dinheiro do mercado. Não precisa se apressar, que com o tempo essa rentabilidade vem. Como já diria o velho ditado, o apressado come cru, tá, pessoal? Então sejam pacientes, que o resultado vai vir e vocês vão sim conseguir tirar dinheiro do mercado. Bom, pessoal, dito isso, vamos apresentar aqui algumas dicas muito importantes para você que está iniciando, para você que vai agora tentar botar um capital maior e tirar dinheiro do mercado para viver de mercado. Você que está pensando em viver de mercado, essas dicas vão ajudar muito nesse passo, nesse objetivo, tá? Então a primeira dica é: tenha outras fontes de renda, tá? Não ache que porque você tem um capital grande para operar, você vai viver exclusivamente de mercado. O risco de viver exclusivamente de mercado é muito alto, a pressão sobre você vai se tornar um pouco maior, e isso vai afetar a sua qualidade de operações, vai afetar a qualidade das suas operações. Você vai começar a fazer operações mais ruins por conta da pressão psicológica que vai estar sobre você. Então tenha outras fontes de renda. Essa fonte de renda pode ser um trabalho fixo que você tem agora. Lá no vídeo como iniciar no trading de criptomoedas já falei que você não deve largar o seu trabalho fixo inicialmente assim do nada para viver de trading, porque isso vai botar uma pressão muito alta sobre você e vai causar um problema sério, tá, pessoal? Então não largue um trabalho de início, tem que ser um processo gradual, né? Você pode também ter um negócio ou empreender, fazer ser um vendedor, né? Ter um negócio próprio, algo que lhe gere uma renda mensal ou uma renda extra que possa contribuir para que você não fique apertado no momento que você vá ruim no mercado de criptomoedas, no momento que você não esteja tirando a rentabilidade que você espera, né? Se você também tem um grande patrimônio, invista ele corretamente para poder tirar uma renda através dele, seja investindo em renda fixa, seja investindo em fundos de investimento. Se você tem um grande patrimônio, por exemplo, R$1 milhão, você coloca ele em investimentos que te gerem uma renda, por exemplo, de 1% ao mês, né? 0,7 ao mês, 0,5, possa arrendar aí 5, 4 mil reais por mês, né? Com esse 1 milhão, para que você possa estar sempre complementando a renda do mercado, porque você não possa depender 100% do mercado, né? Ao ter essa renda extra, você vai poder estar sempre mais tranquilo nas suas operações. Outro ponto muito importante é que você tem que estar pronto para os períodos de drawdown. O que seria esse período, né? Conhecido também como DD, é o período onde você ganha muito, a sua curva de ganho sobe muito, e então chega um determinado momento, está subindo, de repente ela começa a cair, você passa por um grande período de perdas, né, que é muito comum para quem está operando, e depois sua curva de ganhos começa a subir novamente, você começa a ganhar de novo,
Tá? Durante esse período de perdas é muito provável que você passe 1, 2, até 3 meses no prejuízo ou no 0 a 0, né? Você não está tirando renda do mercado, então você tem que ter uma reserva para poder suprir o seu custo de vida durante esse período de drawdown. É muito comum esses períodos acontecerem ao longo dos anos de operação, né? Ao longo dos anos você tende a ter uma grande rentabilidade, mas vai sempre ter aquela curva de correção. É como qualquer gráfico, tá, pessoal? Você vai ter aquele período de alta forte, depois uma correção. Também na rentabilidade que você obtém no mercado é dessa mesma forma. Você começa ganhando muito, depois você perde um pouco, ganha mais, perde um pouco, ganha mais. Se você não está pronto para esses períodos de correção na sua rentabilidade, ou seja, nos seus ganhos, os períodos de perda, você acaba claramente ficando num momento de desespero. Pô, não ganhei esse mês, não tenho outra renda, tô lascado para manter as minhas contas. Então, seja muito realista em relação a isso, tenha uma renda extra, tenha uma reserva de emergência, tá? E por falar em reserva de emergência, é importante você se fazer a seguinte pergunta: você tem outras fontes de renda, tá? Se não, é ideal que você tenha de 6 a 12 meses do seu custo de vida mensal numa reserva de emergência, ou seja, de 6 a 12 mil dólares, para você que tem um custo de vida de $1.000 mensais, de 6 a 12 mil dólares investidos em um investimento que você possa tirar a qualquer momento, como por exemplo o Tesouro Selic, ou um CDB de liquidez diária, para que caso você vá mal em um mês, você consiga sacar rapidamente esse dinheiro e cobrir o seu custo de vida, né, sem problemas, e ficar tranquilo nas suas operações. Se você tem outra fonte de renda, como um trabalho, por exemplo, no máximo ali de 3 a 6 meses do seu custo de vida mensal já está ótimo, ou seja, de 3 a 6 mil dólares já está ótimo como reserva de emergência, para cobrir uma eventual emergência que venha acontecer, por exemplo, um problema de saúde, por exemplo, uma reforma na casa, para que você não tenha que tirar esse dinheiro do mercado, para que você não tenha que se obrigar a ganhar mais no mercado, a arriscar mais, né? E isso vai comprometer as suas operações, vai comprometer o seu resultado. Então, se você tem uma reserva de emergência, você consegue ter resultados melhores, você consegue performar melhor, por estar tranquilo em relação ao seu custo de vida. Poxa, eu tenho uma reserva de emergência, se eu for mal no mercado, eu posso usar essa reserva de emergência, então cobrir o meu custo de vida, e então ficar tranquilo durante esse mês, né, para que eu possa voltar a performar melhor no mês que vem. Outro ponto muito importante, que é algo que muitos fazem, aí eu conheço um pessoal aí que costumou fazer isso quando estava na bonança, os períodos de muitos lucros, né? Vai ter períodos que você vai ganhar muito, você vai achar que você é o cara, você vai achar que você não erra nunca, né? Como por exemplo, no ano de 2017 tivemos o Bitcoin subindo muito, né? E era um período muito fácil de ganhos, você ganhava muito fácil, e ganhava muito, ganhava bem, ganhava consistentemente, facilmente, sem ter muitas dificuldades. Então, nesses períodos, não ostente. Não ache que você é o cara, que você nunca vai errar. Não aumente o tamanho da sua mão, não arrisque mais, porque vai chegar o período de perda. Sempre vai vir um período de perda, então é importante que nesses períodos você guarde uma parte dos seus lucros, para que no período de perda você consiga ficar tranquilo em relação às suas operações. Você não fique com medo, você não fique achando que não vai conseguir mais ganhar, né, que está indo muito mal, né? Se você sempre guardar um pouco do seu lucro na parte de grandes lucros, nos momentos de grandes lucros, quando chegar o período de perda você vai estar tranquilo e não vai ficar preocupado em aumentar a mão, em ter que ganhar, né? Ter a reserva de emergência, seguindo essa dica de não ostentar nos períodos de grandes lucros, ser paciente, ser um cara dentro da realidade. Quando chegar lá na frente, no período de perda, você vai estar muito tranquilo e vai conseguir fazer suas operações como elas devem ser feitas, tá, pessoal? E por último, mas não menos importante, a última dica é a seguinte: você não precisa deixar todo o seu capital na corretora, tá, pessoal? É muito importante você se perguntar o seguinte: a sua corretora tem alavancagem? Mas se ela tiver alavancagem, de quanto é essa alavancagem? De 3 vezes? De 5 vezes? De 10 vezes? Vamos usar como exemplo o exemplo da Bitfinex, que tem 3 vezes de alavancagem, ou seja, você coloca lá 30 mil dólares, a corretora alavanca e faz você poder operar até com 90 mil dólares, tá? Então, se você tem ali uma alavancagem de 3 vezes, você precisa deixar no máximo 40% do seu capital. Se você tem uma alavancagem de 10 vezes, você precisa deixar no máximo na corretora 20% do seu capital, para que você possa fazer as operações, né? Ou seja, se você vai ter um capital ali de 10 mil dólares, no máximo você precisa deixar 40%, ou seja, 4 mil dólares na corretora para fazer as operações, tá, pessoal? O restante você tem que deixar investido em algo que você possa sacar facilmente, para caso você precise mandar mais dinheiro para a corretora, como por exemplo o Tesouro Selic, que você pode sacar a qualquer momento e protege seu capital da inflação. Se a sua corretora não tem alavancagem, aí complica, você tem que deixar todo o seu capital de trading na corretora, e é por isso que eu recomendo que vocês escolham uma corretora que tenha alavancagem disponível. Então é isso, pessoal, essas foram as dicas que eu preparei para vocês nesse vídeo, tá? Mostrando aí quanto você precisa para viver de trade no mercado de criptomoedas e qual é o cenário ideal que você tenha para poder então viver de mercado realmente, não achando que é simplesmente vou largar meu emprego e vou viver de mercado aplicando 1000 dólares, tá, pessoal?
Então se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei, se inscreva no canal para ver os próximos vídeos, não deixe de conferir os outros vídeos do canal, confira o último tutorial que eu fiz aqui no canal na semana passada de como iniciar um trading de criptomoedas, e a gente se vê na próxima. See you next time.